Nossa proposta é a de fazer uma exposição da carta de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, do Novo Testamento. E esse livro nos fala sobre a fé de Jesus Cristo, que estava alicerçada na graça de Deus, a graça do Espírito Santo. Esta fé, baseada na graça de Deus, estava sendo ameaçada por várias pessoas que haviam se introduzido na igreja e depois haviam saído da igreja, mas enquanto não saíram da igreja, elas tumultuaram bastante e confundiram bastante a mentalidade e a vida da igreja cristã primitiva. Judas, então, escreve essa carta com a finalidade de remediar os problemas ocasionados por aquelas pessoas. E ele, então, fala contra a falsa doutrina, a fé falsificada que eles pregavam, ensinavam, tumultuando assim a igreja de Deus e trazendo problemas sérios para os cristãos nos primeiros dias. É então que Judas inicia sua carta nos dizendo assim: Judas, servo de Deus, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram santificados e chamados por Deus Pai e preservados em Jesus Cristo. A misericórdia vos seja multiplicada e também a paz e o amor. Nessas palavras iniciais, Judas se apresenta como servo de Jesus e irmão de Tiago. E nós sabemos por outros textos do Novo Testamento que Tiago era conhecido como o irmão do Senhor. Portanto, se Judas se intitula irmão de Tiago, logicamente ele também era um dos irmãos do Senhor Jesus. Mas é curioso o fato de que, sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele evita intencionalmente esse título de irmão do Senhor e se apresenta como servo de Jesus Cristo, indicando assim a divindade do próprio Jesus. Eu sou servo de Jesus Cristo, dizia Judas. Ele é o meu Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso. A verdade é que São José havia ficado viúvo e procurara no templo de Jerusalém uma virgem, pois existia ali no templo a instituição das virgens do templo, e a bendita Virgem Maria havia, quando criancinha, sido entregue por Santa Ana e São Joaquim aos sacerdotes para que eles a criassem no templo de Deus. Ela se tornou assim parte daquela instituição que existia no templo, a instituição das virgens do templo. E algumas dessas virgens, quando um homem justo ficava viúvo e precisava de alguém para cuidar dos seus filhos, elas eram entregues pelos sacerdotes a esses homens justos. Como filho de José, Judas, Tiago, Simão e alguns outros foram criados com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eles foram reconhecendo naquele ambiente familiar já que o próprio Jesus não era um irmão comum, mas que estava muito além da realidade dos demais irmãos, pois era o próprio Deus. É por isso que São Judas, ele se identifica aqui como irmão de Tiago, mas como servo de Jesus Cristo. Ele escreve àqueles que haviam sido santificados e chamados por Deus Pai. Estavam sendo preservados por Jesus Cristo, o seu Deus, o Deus de Judas, e não apenas o seu irmão de criação. E ele pede para que a graça, o amor, e a misericórdia de Deus e a paz de Deus fossem multiplicadas sobre aqueles que faziam parte da igreja para a qual ele escrevia. Continuando nossa exposição no livro de Judas,
nós seguimos para o verso 3, que nos diz: Amados, quando eu estava fazendo todo o empenho para vos escrever sobre a salvação que nos é comum, tive necessidade de vos escrever, exortando a que luteis pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Assim, Judas se preocupava com a fé que havia sido entregue de uma vez por todas aos santos. Naqueles dias, a fé de Jesus Cristo estava sendo abalada. Muitos falsos profetas e falsos doutores, mestres, se introduziram na igreja e estavam tumultuando a fé dos cristãos primitivos. É impressionante como Judas, então, apresenta logo de início a finalidade de sua carta. Ele diz: o objetivo meu ao vos escrever é que luteis pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A luta, a batalha em favor da fé, a defesa da fé genuína, verdadeira, legítima, isso faz parte da vida cristã. Ninguém pode ser cristão esquecendo dessa luta, esquecendo dessa batalha. Só é possível ser cristão se dedicando a esta luta, a esta batalha. É por isso que a igreja nos ensina, através da Quaresma, a lutar espiritualmente. Pois a fé foi entregue de uma vez por todas aos santos, ou seja, ao conjunto daqueles que fazem parte da igreja e são santificados por Deus. E desde o início, a igreja é essa igreja batalhadora, a igreja que luta em defesa da fé. É a igreja que preserva essa fé que não é inventada a cada século. Essa fé que não surge com outros nomes, fundando outras igrejas, mas é a única fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. Dando continuidade à exposição da carta de Judas, passamos agora para o versículo 4, que nos diz: Pois alguns homens, há muito tempo ordenados para esta condenação, se infiltraram em vosso meio. Eles são ímpios e pervertem a graça do nosso Deus, transformando-a em licenciosidade e renegando o único soberano Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Notem que o grande problema agora que os cristãos viviam naqueles dias é apresentado por São Judas. Ele fala de alguns homens que haviam se introduzido, se infiltrado no meio da igreja. Eles não abraçaram e se submeteram à fé de toda a igreja, mas eles se infiltraram na igreja, é isso que ele diz. E a característica principal daqueles homens é que eles convertiam a graça de Deus em dissolução, em licenciosidade. Uma graça sem obras, sem santidade. Uma graça que era adquirida mediante a fé somente, sem a necessidade de se dedicar à vida de oração, corresponder com uma vida de santidade, uma vida de dedicação total, integral a Deus. Essa era a característica principal dos falsos mestres que atormentavam a igreja cristã primitiva. São Judas nos diz nesse versículo que eles estavam pré-ordenados para essa condenação. Na verdade, esse tipo de atitude por si só já é a própria condenação, já era a própria condenação dos falsos mestres, porque de acordo com o Evangelho de João, aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Por isso que, nessa perspectiva, Judas fala que essas pessoas, esses homens, já estavam condenados, porque eles negavam a fé em Jesus Cristo, no Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo,
o seu Filho e no Espírito Santo. Negar a fé na Santíssima Trindade e converter a graça de Deus em dissolução, em ocasião para o pecado, em descompromisso com a vida de santidade, isso era o prato que estava sendo oferecido para as pessoas no meio da igreja. E é contra esse tipo de pensamento tão nocivo que São Judas está, sob a inspiração do Espírito Santo, escrevendo aos cristãos primitivos para que eles se fossem vacinados de tamanho mal. No verso 5 da carta de Judas, nós ouvimos assim: meu desejo é falar-vos, ou é fazer-vos lembrar o que já ficaste sabendo definitivamente, que o Senhor, tendo libertado o povo da terra do Egito, numa segunda oportunidade, destruiu os que não creram. É significativo o fato de que Judas está dizendo aos cristãos primitivos que estavam sofrendo o ataque daqueles falsos mestres. Judas diz simplesmente que aquilo não era novidade. Ele inclusive diz que lembra aos cristãos que eles haviam aprendido isso definitivamente no livro da lei, porque ali Deus libertou o povo de Israel do Egito, mas em um segundo momento, aqueles que não creram ao longo da caminhada até a terra prometida foram destruídos. Foram entregues por Deus à sua própria condenação. Judas, então, está fazendo uma alusão ao que ocorria naqueles dias na igreja. Se no verso 5 nós aprendemos com Judas que alguns caminham com o povo de Deus, mas não preservam, não conservam a fé. Pelo contrário, eles abandonam a fé e por isso mesmo são entregues pelo próprio Deus à sua própria destruição. Agora no verso 6, Judas nos apresenta um outro exemplo e ele nos diz: e os anjos que não preservaram o domínio que lhes pertencia, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele mantém presos com correntes eternas e nas trevas para o juízo do grande dia. O segundo exemplo dado por Judas é simples. Não apenas no passado o povo de Deus conheceu aqueles que do meio deles abandonaram a fé, mas mesmo antes de a história existir, na eternidade, os anjos também, alguns dos anjos, abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, a sua própria habitação. E no início da humanidade, o livro de Gênesis nos relata que eles passavam a possuir mulheres e assim, naquela ocasião, surgiram os gigantes no meio da terra e a iniquidade se multiplicou tanto por meio daquelas possessões demoníacas destes anjos que abandonaram a sua habitação e passaram a habitar os corpos de homens que entravam às mulheres e os corpos das mulheres que se prostituíam. A situação ficou tão séria de iniquidade que o dilúvio veio para poupar a humanidade e assim, como um ato de misericórdia divina, destruir o avanço da iniquidade no meio da terra. Esse é o segundo exemplo dado por São Judas, como uma alusão ao que estava acontecendo dentro da igreja, ocasionado por aqueles falsos irmãos que abandonavam a fé ao invés de preservá-la e conservá-la. Agora ele nos cita um terceiro exemplo, o exemplo de Sodoma e Gomorra. Se no exemplo anterior aqueles anjos possuíam homens e mulheres e a prostituição havia reinado nos dias que antecederam ao dilúvio,
Agora, ele cita uma outra ocasião, quando no início do mundo, 2 cidades foram completamente destruídas por Deus como uma medida a fim de deter o crescimento da iniquidade, visto que os homens praticavam a sodomia. Sodomia significa, em termos de hoje, homossexualismo. E isso é um grande, mas um grande mal que tende a avançar assustadoramente, de maneira muito rápida. E eis a razão pela qual Sodoma e Gomorra foram destruídas, para que Deus pudesse assim deter a iniquidade daquelas pessoas e a humanidade pudesse ser preservada. Depois então de citar os 3 exemplos, ou os 3 maus exemplos, São Judas arremata e agora em mais um versículo ele fala sobre os rutói, os estes, dizendo assim: semelhantemente estes sonhadores não somente contaminam a carne, mas também desprezam as autoridades e blasfemam contra as glórias. Essa era a situação ali no cristianismo primitivo. Aqueles homens estavam se entregando à dissolução, à licenciosidade, contaminando a própria carne, como muitos anos antes, nos inícios do mundo, ocorrera com os homens de Sodoma e de Gomorra. Aqueles homens, à semelhança do que ocorrera com os que caminhavam no deserto sem fé, sem preservar a fé, se entregavam à sedição, a divisões as mais variadas. Aqueles homens se entregavam a todo tipo de prostituições e, consequentemente, eles também não respeitavam as autoridades. Eles se levantavam contra as glórias, essa é a expressão no original grego. Levantavam contra as glórias significam, eles se levantavam contra aqueles que estavam revestidos de glória. Na igreja ortodoxa, os paramentos da liturgia refletem a glória de Deus. Os padres, os sacerdotes se vestem com aqueles paramentos para representar cada cristão que espiritualmente é revestido de glória, de formosura, de majestade. Um padre ortodoxo não está na liturgia se exibindo, mas representando a graça e a riqueza espiritual que cada cristão possui. E contra essa graça, contra essa riqueza, a humanidade nos nossos dias, como nos dias primitivos da igreja, tem se insurgido, tem se levantado. E através de muitos pecados contra a carne e através de investidas contra as autoridades constituídas por Deus, que representam a riqueza de glória que Deus fez repousar sobre o povo de Deus, né, na investida contra estas pessoas, contra as autoridades de Deus na terra. Estas pessoas continuam em sua caminhada tentando destruir a igreja, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, e Judas está nos exortando a batalhar por essa fé que tem sido assolada desde os dias primitivos da igreja e há de ser até os dias finais. Mas é preciso que nós lutemos, nós batalhemos por essa fé.